Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. As minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página lá no Facebook também. Tem o meu novo blog, o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. E hoje eu responderei algumas perguntas dos inscritos do canal. Primeira pergunta. Cris, quando Jesus censurou os fariseus que consumiam as casas das viúvas fazendo longas orações, ele estava se referindo à prática da oração pelos falecidos? A tradução aqui está um pouco equivocada, mas Jesus Cristo estava censurando os fariseus que faziam longas orações, não as viúvas. E os fariseus faziam isso para pagar de bons religiosos. Era uma hipocrisia. Essa foi a censura de Jesus Cristo, tá? A mesma censura quando ele diz das vãs repetições, enfim, ou muitas orações. É a mesma censura, tá? Segunda pergunta. Hora do Macabeus. O reino milenar é de 1000 anos. Já não era para ter acabado? Desde que Jesus veio, acho que já faz quase 3000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Na verdade, eu já expliquei isso aqui em vários vídeos. 1000 anos dentro da cultura hebraica significa eternidade. É como se fosse um código binário para eles. Então 1000 anos não significa 1000 anos aqui no calendário humano, tá? Isso aqui, como eu falei, representa a eternidade no reino celestial. A gente pode entender esses 1000 anos quando o próprio Pedro, São Pedro, na sua carta, ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o reino de Cristo não é nesse mundo e nunca vai ser nesse mundo. O reino de Cristo já existe e já está em atuação. E ele reina com seus santos e anjos no céu. No Apocalipse 20, versículo 4, não fala de um reino aqui na terra, e sim de tronos no céu, onde as almas daqueles que foram decapitados durante a grande tribulação se sentaram para julgar as 12 tribos de Israel. Claramente, se ele está se referindo às almas, e no sentido teológico, alma não é um corpo humano. Eu sei que os adventistas inventaram essa ideia de que um ser vivente é uma alma vivente, mas isso é um erro teológico. São Paulo diz que um ser é composto de corpo, alma e espírito. Então não pode ser a alma o corpo humano. Concluindo, 1000 anos significa eternidade, significa que esse reino de Jesus Cristo é eterno. Terceira pergunta, e agora tem 3 perguntas de uma só vez. Cris, alguns pontos interessantes para você comentar. A comunhão de bens da igreja de Jerusalém no primeiro século se devia à expectativa da fuga. O próprio Cristo disse que voltaria tão breve que já não valia cuidar de nada. Além de ter dito que quem perdesse sua vida, seus bens e propriedades, iria se salvar, explicando que tão longo visto sinais deveriam fugir sem olhar para trás. Na verdade, eu não vejo dessa forma. Até porque os bens foram divididos entre os cristãos em partes iguais. Na verdade, eu vejo a igreja tentando viver em uma comunidade cristã, onde ninguém iria ter mais do que o outro. Eu vejo nessa lógica, tá? Todos vivendo dentro de um bem comum. Isso aqui não é comunismo, tá, gente? É viver uma vida cristã, sem ter o apego pelos bens materiais. Até porque, mesmo depois das tribulações, o mundo iria continuar sendo o mundo. E muitas pessoas iriam passar pelas tribulações e iriam continuar vivas. Segundo questionamento da terceira pergunta. O divórcio permitido na lei judaica foi uma prefiguração de que o próprio Deus se divorciaria do povo de Israel por causa da dureza de vossos corações? E a
indissolubilidade do casamento cristão é uma imagem do modo definitivo como a igreja é o povo de Deus? Exatamente isso. Deus permitiu no Antigo Testamento a carta de divórcio porque ele mesmo deu carta de divórcio a Jerusalém e ao povo de Israel, pela dureza do coração dos hebreus. E é claro, no Novo Testamento não existe o divórcio, o matrimônio é único. Você não pode casar novamente porque a igreja é a esposa de Cristo, linda, maravilhosa e sem mácula. E agora, o terceiro questionamento da terceira pergunta. O apedrejamento das adúlteras era prefiguração da destruição de Jerusalém? Povo que tantas vezes ocorreu em idolatria e adultério? Tudo no Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Claramente, Jerusalém foi condenada à destruição por causa da sua prostituição. Prostituição tem tudo a ver com adultério. A gente já explicou isso em vários vídeos, tanto Robson como eu. E o que acontecia no Antigo Testamento? As mulheres, as prostitutas que praticavam o adultério, elas recebiam essa pena de morte, né, por apedrejamento. E Jerusalém passou pela mesma pena, porque ela se prostituiu com deuses de outras nações, terminando ali entregando Jesus Cristo à crucificação e adorando o imperador romano. Então ela recebeu sim uma pena igual às mulheres do Antigo Testamento. Respondendo agora à quarta pergunta, e é claramente aqui um desafio, prestem atenção. Eu tive que rever meu conceito dentro do preterismo. Eu sempre fui preterista parcial, no entanto, na passagem de Mateus capítulo 24, eu acreditava que Jesus tinha vindo e não ia voltar. Só que existe uma incoerência nesse pensamento pelo fato dessa visão de que Jesus não voltará, visto que é consenso unânime que Jesus, assim como subiu ao céu, descerá, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Jesus vai descer na terra, assim como subiu da terra. Não rasgue a Bíblia. Como você explica esse texto e o seu contexto? Duvido você analisar esse texto e o contexto dele e continuar negando a volta de Cristo. Agora que Jesus veio em juízo, o juízo ou essa figura de linguagem nada tem a ver com a segunda vinda visível de Cristo, a qual todo olho verá. Como você mesmo disse que a Babilônia do Apocalipse é diferente da que está na epístola. A vinda nas nuvens, quando faz referência à destruição do templo, é diferente da vinda de Jesus Cristo no Apocalipse, em que todo olho verá, tendo como base Atos 1:11. Caro, primeiramente, se você era preterista parcial, você não sabe o que é ser um preterista parcial. O preterista parcial, ele acredita ainda na segunda vinda de Cristo, tá? Porém, o preterista parcial, ele diferencia a vinda em juízo contra Israel da vinda de Jesus Cristo para a ressurreição dos mortos. Então você não era preterista parcial, você acreditava na consumação total das profecias, tá? E eu nunca falei que Jesus Cristo não vai voltar, eu falei que ele não vai voltar para reinar neste mundo. Ele vai voltar para ressuscitar os mortos e levar os seus. Sobre o texto de Atos dos Apóstolos que você mencionou, aliás, essa tradução aqui está muito complicada. Eu vou pegar 3 textos e fazer uma exegese em cima dos 3. Prestem atenção como não tem nada a ver com Jesus Cristo voltando para o planeta Terra. Quando fala da vinda de Jesus Cristo para a ressurreição dos mortos, não fala desta vinda como uma volta dele para este planeta, e sim que nós iremos ao encontro dele no céu. Prestem atenção. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos.
quando for dado sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ainda estamos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Prestem atenção que esse texto fala do arrebatamento e da ressurreição dos mortos, que vai acontecer antes do arrebatamento. E fala que Jesus Cristo vai voltar, mas não para reinar ou fazer alguma coisa aqui no planeta Terra, e sim que nós iremos ressuscitar e iremos ao encontro dele no céu. Em momento algum, o texto fala que Jesus Cristo vai pisar neste planeta novamente. Continuando a exegese, agora falando a respeito do texto por você mencionado, em nenhum momento o texto se refere à vinda de Cristo reinando neste planeta ou fazendo alguma coisa no planeta. Prestem atenção no texto. Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 ao capítulo 11. Dizendo isto, se elevou à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Preste atenção que quando ele fala do mesmo modo, tem alguns elementos. E qual é o principal elemento? Nuvens. E o segundo principal elemento? Os olhos. Todos viram Jesus Cristo subir aos céus. Agora preste atenção que o próprio Senhor, Jesus Cristo, usa o termo nuvens para a sua volta. Em Mateus 24, versículos do 29 ao 30. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra, prestem atenção nisso aqui, todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Preste atenção nos 2 elementos, nuvens e olhos. Todos verão Jesus Cristo voltando nas nuvens. Agora prestem atenção também no texto que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o trespassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Novamente aparece aqui os 2 elementos, nuvens e olhos. Todos verão. Agora prestem atenção no terceiro elemento que aparece nos 3 textos. Este elemento se chama as tribos de Israel. No texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, foram apenas os israelitas que viram Jesus Cristo subir aos céus. E ele sobe aos céus entre as nuvens. Prestem atenção nos 3 elementos, os olhos, nuvens e as tribos de Israel. No texto de Mateus 24, também acontece o mesmo. Fala das tribos de Israel, e essas tribos não se referem ao planeta Terra, e sim às tribos de Israel. Todas as tribos iriam ver Jesus Cristo voltando. E também aparece o termo nuvem, assim como no Apocalipse. No Apocalipse fala a mesma coisa. As tribos de Israel hão de se lamentar, e todas as tribos iriam ver a vinda de Cristo. Claramente, os 3 textos estão se referindo à vinda de Cristo em juízo contra Israel. E nenhum desses textos fala da vinda de Cristo pisando no planeta Terra. Até porque, no texto de Mateus 24, ele mesmo diz que seria um sinal no céu. E se alguém dissesse que tinha visto Jesus Cristo no deserto, no campo, na casa, não era para acreditar. Todos os olhos no texto do livro do Apocalipse não se refere ao planeta Terra. Não tem como todos os olhos de uma só vez ver Jesus Cristo. E o próprio texto se refere às tribos
da terra, ou as 12 tribos de Israel, assim como no texto de Mateus 24, também falando sobre as 12 tribos de Israel vendo Jesus Cristo nas nuvens, assim como os israelitas viram Jesus Cristo nas nuvens, subindo e voltando à casa do Pai. Concluindo, eu aceitei o desafio e estou provando que em nenhum momento, nenhum desses textos se refere a uma vinda de Cristo pisando neste planeta Terra ou instaurando aqui um reino. Nenhum desses textos se refere a isso. E assim eu termino mais um vídeo, e hoje respondendo algumas perguntas pertinentes a respeito do Apocalipse. Paz e bem a todos, até a próxima, amém. Não se esqueça de se inscrever no canal.